Olá, amigos, eu vou passar um prazer grande retomar aqui as filmagens com vocês, tá certo? Aqui no estúdio Fortaleza, estúdio novo, tá? Vocês estão vendo agora que a maneira de filmar é um pouquinho diferente, a gente ainda está se adaptando, né? A gente filma agora sentado, né? Tem menos mobilidade, então vocês vão desculpar inicialmente aí alguma falha, porque ainda estamos em fase de adaptação, né? E também aqui a lousa, né? A gente mudou algumas coisas, mas tudo para dar mais qualidade às aulas e ao trabalho que a gente vem realizando. Rivelino, a última aula que nós filmamos foi sobre o quê? Bem, nossa última aula foi sobre conjuntos, né? Hoje a gente encerra essa parte de conjuntos numéricos. A gente vai ver o conjunto dos números reais e já entra em equações exponenciais. Joia? Então vamos aqui para a lousa para a gente iniciar a nossa gravação. Conjunto dos números reais. A reunião dos números racionais com os números irracionais resulta o conjunto dos números reais. Então vamos entender, moçada. O que é o conjunto dos números reais? Dá uma retomada aqui geral. Nós estudamos os naturais, estudamos os inteiros, os racionais e os irracionais, né? Então agora, reais. Que são os números reais? Os números reais nada mais são do que a união do conjunto dos números racionais. Vixe, relembra aí quem são os racionais. Racionais, todos os números que podem ser escritos na forma de fração, em que A sobre B, numerador sobre denominador, são números inteiros, com o denominador diferente de zero, não esquecer. Então esses são os racionais. Todas as frações, né, em que numerador e denominador são números inteiros, denominador diferente de zero. Os irracionais, aqueles números que eu não posso escrever na forma de fração. Raiz quadrada de números tipo 2, 3, 5, raiz cúbica de 7. Então aqueles números que não têm raiz exata. Bem como o número π, né? E outros números irracionais que nós estudamos. Joia? Então esses são os irracionais. Se você une os dois, racionais com os irracionais, a gente tem os números reais. Beleza, Rivelino, estão entendendo? Tem uma maneira mais gráfica da gente ver a coisa, Rivelino, entender melhor? Tem. A gente vai ver agora um gráfico que nos permite entender melhor o que é o conjunto dos números reais. Então vamos passar aqui o nosso slide. Pronto. Esse gráfico ele vai nos orientar aqui com relação ao conjunto dos números reais. Olha aqui, ó. Primeiro que a gente estudou conjunto dos números naturais, que é esse aqui de amarelo, tá certo? Esse rosiozinho, no qual os naturais estão contidos, conjunto dos números inteiros. Rivelino, que foi que acrescentou dos naturais para os inteiros? Basicamente acrescentou os números negativos. Os inteiros é o zero, os positivos mais os negativos. Beleza. Depois nós criamos o conjunto dos números racionais. Qual foi o acréscimo que houve em relação aos inteiros? Bem, com relação aos inteiros, houve um acréscimo das frações. Então, no conjunto dos números racionais, nós acrescentamos as frações. E, ao lado aqui de laranja, nós temos o conjunto dos números irracionais. Então, juntando os irracionais com os racionais, nós temos o conjunto dos números reais. Então, reais é a união dos racionais mais os irracionais. Rivelino, para por aí. Fim daí com relação a conjuntos numéricos? Não, tá certo? Lá no início do século XVI, se eu não me engano, se pensava que tinha acabado os números. Pronto, acabou. Só tem até os reais, não tem mais o que fazer, não tem mais o que avançar em relação aos números. Mas depois vocês vão ver que surge aí o conjunto dos números completos. Mas, por enquanto, para a gente, vai até aqui nos reais, tá certo? Vamos fazer exercício para massificar um pouco mais o conjunto dos números reais. Depois a gente vai entrar em equações exponenciais, joia? E vamos deixar os complexos mais um pouquinho para frente, tá certo? Então vamos passar aqui nosso slide. Exemplos. Alguns exemplos relacionados aos reais. Vamos lá. Assinale VOF conforme sejam falsas ou verdadeiras as informações. Então, item A. 3 pertence aos reais. Ora, moçada, ele quer saber se isso é falso ou verdadeiro. 3 pertence aos reais. Vamos pensar um pouco.
Vamos voltar aqui para o nosso gráfico. O número 3 é um número natural. Ora, se o 3 é natural e o 3 e o conjunto dos números naturais está contido nos reais, então 3 é natural, logo ele é real. Por quê? Porque os números naturais eles estão contidos nos números reais. Então, a gente pode concluir o quê? A gente conclui que 3 pertence aos reais. Isso aqui é verdadeiro. Tá? 3 é natural. Os naturais estão contidos nos reais. Então, verdadeiro. N está contido nos reais? Com certeza, né? A gente acabou de ver que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números reais. Observação importante. Já falamos sobre isso, mas vale a pena retomar. Relação de pertinência, relação de inclusão. Relação de pertinência, elemento para conjunto. Só se usa a relação de pertinência de elemento para conjunto. Por isso que eu usei no item A, 3 pertence aos reais. 3, elemento, real, conjunto. 3 pertence aos reais, elemento para conjunto. Relação de pertinência. Beleza, Rivelino? Relação de inclusão, de conjunto para conjunto. As relações de inclusão se dão de conjunto para conjunto. Então, no item B, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números reais. Então, observe que ele está usando a relação de inclusão. Jamais ele poderia dizer, o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números reais. Errado. Relação de pertinência, elemento para conjunto. Relação de inclusão, conjunto para conjunto. Beleza? Então, vamos lá. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números reais? Verdadeiro. Joia, Rivelino, entende aí? Z, conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números reais? Com certeza, né? Z está contido em R. Rivelino, tem certeza disso? Qualquer dúvida, você volta lá para o gráfico. Ó. Quem é o conjunto Z? É o conjunto dos números inteiros. O Z está contido nos números reais. Então, o Z está contido em R. Vamos para frente. Vamos lá. 1/2 pertence aos reais menos que... Ora, moçada, você tem aqui o conjunto dos números reais. Desse conjunto dos números reais, a gente retira os racionais. Pegou o conjunto dos reais, retirou os racionais, o que é que ficou? Ficaram os irracionais. Então, traduzindo, 1/2 pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, R menos Q, isso aqui nada mais é do que o conjunto dos números irracionais. Então, traduzindo a nossa pergunta, ficaria 1/2 pertence aos irracionais. O que são os irracionais? Todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. 1/2 é uma fração? 1/2 é uma fração. Então, 1/2, ele não pode pertencer aos irracionais. Porque os irracionais são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Beleza, Rivelino. Então, isso aí é falso. Falso. 1/2 pertence aos irracionais? Falso. Joia, Rivelino. Vamos para frente. Próximo slide. Item E. Raiz quadrada de 4 pertence aos reais menos que. Raiz quadrada de 4 pertence aos reais menos que. Rivelino de novo. Olha. Reais menos que acabamos de ver. Os reais menos os racionais são os números irracionais. Então, traduzindo a pergunta. Raiz quadrada de 4 pertence aos irracionais? Ora, moçada, quanto é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Ele está perguntando, 2 pertence aos irracionais? Ora, o que são os irracionais? Todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. 2 pode ser escrito na forma de fração? Com certeza. Como é que eu escrevo 2 na forma de fração? 2 sobre 1. Então, é uma fração de numerador 2 e denominador 1. Então, 2 pode ser escrito na forma de fração. Se ele pode ser escrito na forma de fração, ele é um número o quê? Ele é um número irracional. Então, 2 pertence aos irracionais?
falso, né? Falso. Vamos lá, só corrigindo aqui, eu acho que eu disse errado. Traduzir novamente. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 sobre 1 pode ser escrito na forma de fração. Logo, 2 é um número racional. Eu acho que eu disse irracional, né? Só para ajeitar. 2 pertence aos racionais. E ele está perguntando se 2 pertence aos irracionais. Quem são os irracionais? Aqueles que não podem ser colocados na forma de fração. Então, 2 pertence aos irracionais? Falso, tá? Falso. Beleza, Rivelino, vamos para frente. Raiz cúbica de 4. Ora, moçada, raiz cúbica de 4 é um número exato? Não, né? É um número decimal, sem repetição de suas casas decimais. Não dá uma dízima. Se você colocar na calculadora aí, raiz cúbica de 4, as casas decimais da raiz cúbica de 4 não tem repetição. É um número decimal sem repetição, tá certo? Ok? Então, se é um número decimal sem repetição, logo ele vai ser um número irracional. Aí ele pergunta, raiz cúbica de 4 pertence aos reais menos que? Quem são os reais menos que? Os reais menos que são os irracionais. Então, raiz cúbica de 4 pertence aos irracionais? Verdadeiro. Beleza pura, Rivelino, estou entendendo. Vamos lá. Raiz quadrada de 2 menos 3 raiz de 3. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. 3 raiz de 3 é um número irracional. Raiz quadrada de 2 menos 3 raiz de 3 é um número irracional? Com certeza é um número irracional. Então, raiz de 2 menos, raiz quadrada de 2 menos 3 raiz de 3 pertence aos reais menos que? Ora, moçada, reais menos que é justamente o conjunto dos números irracionais. Então, traduzindo a pergunta, ele vai estar, o que ele está dizendo é o seguinte: raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 3 é um número que pertence aos irracionais? É um número irracional? Verdadeiro, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Item H. Ora, o item H diz 3 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 5. Esse número pertence aos reais menos que? Lembrando, quem são os reais menos que? Os reais menos que é justamente os irracionais. Rivelino, perguntinha básica. 3 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 5, com certeza é um número irracional? Tenha algum cuidado, tenha um cuidado. Que cuidado, Rivelino? Às vezes é necessário que você racionalize. Para quê? Para você ter certeza se o número é irracional ou não. Então, 3 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5, eu garanto a você que ele é irracional. Mas às vezes é interessante que você racionalize, para você ter certeza, tá? Rivelino, beleza. Gostei do teu conselho, eu só não sei o que é racionalize. Opa, matemática básica e ensino fundamental, hein? Não esqueçam, racionalização. O que é racionalizar uma fração? Retirar do denominador da fração o número irracional. Então vamos lá. 3 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Como é que eu racionalizo? Vamos ver aqui no cantinho. 3 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Quem é o fator racionalizante? Ora, o fator racionalizante é a raiz quadrada de 5. Você multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 5, que é o fator racionalizante. É aquele número que vai fazer com que essa raiz quadrada de 5 se transforme no número inteiro. Então, como é que fica? Numerador, 3 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5, vai ficar 3 raiz quadrada de 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, dividido por raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, dá raiz quadrada de 25, que é assim. Esse número continua sendo irracional? Com certeza, né? Raiz quadrada de 10 não tem raiz quadrada exata. É um número decimal cujas casas decimais não se repetem. Então, esse númerozinho aqui é um número irracional. Então, mesmo racionalizando,
você vai ver que ele é um número irracional. Então, 3 raiz de 2 sobre raiz de 5 pertence aos irracionais? Verdadeiro. Tá certo? Verdadeiro. E o último item, 3 raiz quadrada de 2 sobre 5 raiz quadrada de 2. Isso aqui pertence aos racionais? Ora, moçada, Rivelino, eu posso racionalizar? Pode. Se você racionalizar, você vai ver que vai dar um número racional. Mas aqui a gente pode pôr para nosso trabalho. Ó. Eu posso simplesmente simplificar. Raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2, dividindo, dá 1. Então só sobrou quem? 3/5. Então a pergunta, 3/5 pertence aos racionais? Quem são os racionais? Todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então 3/5 pertence aos racionais. Então isso aqui é verdadeiro. Beleza, Rivelino. Tem outra questão? Não. Outro item? Não, tá certo? Esse é o último item de conjuntos. Rivelino, e agora? Bem, moçada, eu espero, tá certo? Eu espero que a gente tenha tido uma compreensão bem legal sobre conjuntos. Nós vimos todos os tipos de conjuntos, até o conjunto dos números reais. É importante isso aí? É super importante. Você saber o conjunto universo da sua questão, onde é que ele está contido. Muitas vezes você resolve uma questão, aí tem lá universo, reais, universo, naturais. Aí vamos supor que o conjunto universo da sua equação seja os números naturais e você acha uma fração. Então não tem solução, porque a fração não pertence aos naturais. Então é fundamental que você tenha uma clareza de cada conjunto desses. Quais são os elementos que pertencem a cada conjunto. Tá? Isso é fundamental. Então ter uma noção geral de conjuntos é importantíssimo. Joia? Rivelino, e agora? Bem, agora a gente vai dar entrada num novo assunto, tá? Que novo assunto, Rivelino? Bem, lembrem-se que a gente concluiu a parte do ensino médio segundo ano e disse que ia iniciar ensino médio primeiro ano. Primeiro ano a gente iniciou com conjuntos, um assunto básico, comum na maioria dos concursos, e agora a gente vai ver um pouco de equações exponenciais. Assunto importante, importantíssimo, tá? Tem tudo a ver com potenciação lá do ensino fundamental. Então é um assunto interessante, que também gosta muito de cair em concurso, tá? Onde existe matemática básica. E vale a pena você aprender tanto equações exponenciais como logaritmo. É um assunto gostoso, fácil, vocês vão ver que vocês vão adorar. E a gente já começa agora, Rivelino, a gente já começa agora. Vou só colocar no slide equações exponenciais para a gente iniciar. Tá certo? Beleza, Rivelino. Prontinho aqui. Equações exponenciais. Rivelino, o que é que a gente vai ver sobre equações exponenciais? O que é uma equação exponencial? Lembrar. Primeiro vamos lembrar lá das origens, né? O que é uma equação? Lembra? Ensino fundamental, matemática básica. O que é uma equação? Rivelino, estou esquecido. Não lembro mais de jeito nenhum. Ora, moçada, é muito fácil. Uma equação. Você olha para uma expressão matemática. Para ela ser uma equação, você tem que ter duas características. Quais, Rivelino? Primeiro, a presença da igualdade. Toda equação contém uma igualdade. Então, tem que ter uma igualdade? Tem. Porque se não tiver, provavelmente vai ser uma inequação. Já? Então, a presença de uma igualdade. O que mais? A presença de uma incógnita. Então, as equações são representadas são caracterizadas por sinal de igual e uma incógnita. Olhou para uma expressão matemática, tem um sinal de igual, tem uma incógnita, então você já garante que isso aí é uma equação. Beleza. Mas qual é a equação que a gente vai estudar? Nós vamos estudar as equações exponenciais. Ixi, Rivelino, equações exponenciais? Isso. E como é que eu sei quando uma equação é exponencial? Olha, moçada, preste atenção. Primeiro, identificar as equações é fundamental. Por quê? Porque dependendo de qual equação você esteja trabalhando, você tem uma maneira de resolver. Se você pega uma equação do primeiro grau, uma maneira de resolver. Uma equação do segundo grau, delta, Bhaskara, é outra maneira de resolver. Se for uma equação irracional, outra maneira. Acha as raízes, substitui para testar. Se for uma equação biquadrada, outra maneira. Faz x2 igual a y. Tá? Então, as equações
reconhecer as equações, isso é fundamental. Porque dependendo da equação que você esteja trabalhando, o seu caminho para a resolução é um. Tá? Se for outra equação, seu caminho é outro. E assim vai. E as equações exponenciais? Como é que eu olho para uma equação e digo, rapaz, essa equação aqui é exponencial? Não tenho nem dúvida. Simples. Sinal de igual, incógnita, e essa incógnita tem que estar lá no expoente. Por isso o nome, equações exponenciais. A minha incógnita está lá no expoente. Evelyn, é muito fácil. Vamos ver aqui, né? Vamos dar uma lida aqui nos nossos slides, que fica mais fácil a gente entender. Então, bora lá. Equações exponenciais. Vamos para frente. Definição. Como é que eu defino uma equação exponencial? Equações exponenciais são equações com incógnita no expoente. Foi o que eu falei. É uma equação com incógnita no expoente. Exemplos. 2 elevado a x igual a 64. Meu objetivo, calcular o valor de x, que colocando no expoente 2, eu encontre como potência 64. Então, 2 elevado a x é igual a 64. Isso aí é uma equação exponencial. Beleza, Rivelino? Está aqui o sinal de igual, está aqui a incógnita no expoente. Raiz quadrada de 3 elevado a x igual a 81. Ora, o x é o expoente da raiz quadrada de 3. Então, isso aqui é uma equação exponencial. Sinal de igual, incógnita no expoente. Beleza, Rivelino? 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2. Você tem aqui a incógnita no expoente, tem o sinal de igual. Então aqui são 3 exemplos de equações exponenciais. Ixi, Rivelino. E agora, como é que a gente resolve isso? Olha, moçada, preste atenção. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é o seguinte: trazer vários modelos de equações exponenciais para que num concurso, na hora que você se deparar com uma, rapaz, aqui não tem perigo. Eu já resolvi, aqui não tem problema. Eu já resolvi questões parecidas com essa. Então eu já sei a saída. Então a ideia aqui, moçada, é que a gente resolva o máximo de exemplos diferentes possíveis para que você se sinta seguro na hora de uma prova. Se você pegar uma questão, opa, isso aqui eu já vi um modelo parecido. Joia? Então é mais ou menos essa a ideia que a gente vai ter. A gente vai pegar a ideia central da equação exponencial, como encontrar o valor de x estando no expoente, e depois vamos seguir alguns modelos diferentes. A gente faz pelo menos 2 questões de cada modelo, que é para você pegar uma base mais sólida. Rivelino, tu vai resolver de todos os modelos? Não dá para falar isso em matemática. Tá? Não dá para falar em resolver todos os modelos. Né? Não existe uma coisa assim, padrão em matemática. Você resolve vários modelos, a gente vai dar embasamento a vocês, de tentar olhar para uma questão e pensar numa saída, mas a infinidade de questões é muito grande. Pode ser que caia algum modelo que a gente não viu, mas se cair, você com certeza vai ter condição de pensar, né, de maneira rápida numa saída para isso. Essa é a ideia. Joia? Então, para frente. Resolução de uma equação exponencial. Existem 2 métodos fundamentais para a resolução das equações exponenciais. Opa! 2 métodos. Primeiro, método da redução a uma base comum. Esse vai ser o que a gente vai mais trabalhar. Método da redução a uma base comum. Você tem uma igualdade, nosso objetivo, deixar o primeiro e o segundo membro reduzidos à mesma base da potência. Por que, Rivelino? Porque se eu reduzo tanto o primeiro membro quanto o segundo a uma mesma base de potência, eu só preciso igualar os expoentes. Então essa vai ser a grande ideia da resolução de equações exponenciais. Joia? É o primeiro método. Método da redução à base comum. Por exemplo, se eu tenho um certo A elevado a B, e esse A elevado a B é igual a um certo A elevado a C, então você garante que o expoente B é igual ao expoente C. Equivale a dizer que B é igual a C. Com A maior que 0 e diferente de 1. Não esqueça. Esse A tem que ser maior que 0, diferente de 1. Esse é o primeiro método. Segundo método, bem, o segundo método a gente já não vai poder fazer exemplos dele, pelo menos por enquanto. Por que, Evelyn? Porque o segundo método se baseia na definição de logaritmo. Então,
Se o segundo método se baseia na definição de logaritmo, e nós não vimos logaritmo ainda, então a gente vai precisar primeiro ver logaritmo para voltar a esse segundo método, tá certo? Mas só com este primeiro método, moçada, a gente já tem uma gama de questões assim enorme para resolver. Joia? Então vamos para frente. Exercício. Vamos logo começar aqui com alguns exercícios para você ter uma noção de como é. Primeira questão. Resolva as seguintes equações exponenciais. Resolva as equações exponenciais. Item A. 2 elevado a x igual a 64. Item B. 8 elevado a x igual a 1 sobre 32. Item C. Raiz quadrada de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Ou seja, nós temos aqui 6 modelos de A a F para a gente começar a brincar com eles. Então vamos devagarinho começar. Dois elevado a x igual a 64. Rivelino, como é que eu resolvo 2 elevado a x 64? Ora, moçada, qual é a ideia? A ideia é você pegar o primeiro membro e o segundo e reduzir a mesma base de potência. Como assim, Rivelino? Por exemplo, 2 elevado a x igual a 64. A gente sabe que 64 pode ser escrito como uma potência de base 2. Como é que eu escrevo 64 como uma potência de base 2? Fácil. Você simplifica o 64. Vamos lembrar, vou decompor 64 em fatores primos. 64 por 2. 64 por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Ora, se você decompor o 64 em fatores primos, você vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Então, tanto faz você escrever o número 64, como escrever 2 elevado a sexta. Então, o 64 pode ser escrito como uma potência de base 2. 2 elevado a sexta. Então, vamos lá. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a sexta potência. Se você olhar o primeiro membro e o segundo membro, eles têm a mesma base. E o sinalzinho de igual aqui diz que o primeiro membro é igual ao segundo. Se as bases são iguais, moçada, para acontecer essa igualdade, quanto é que tem que valer x? Ora, fácil. X tem que ser igual a 6. Se o x for igual a 6, o primeiro membro é igual ao segundo. Então, 2 elevado a x igual a 64 é uma equação exponencial, tá certo? Cujo x vale 6. Beleza, Rivelino. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, tá? Apagar aqui essa fatoração. Pronto, Rivelino. Beleza, entendi. Quer dizer que eu vou ter o primeiro membro e o segundo membro, 2 termos, e meu objetivo é deixar os dois com a mesma base. Exatamente. Essa é a ideia da equação exponencial. Deixar o primeiro e o segundo membro, todos os dois com a mesma base. Se as bases são iguais, você é igual ao expoente. Agora eu pergunto, isso é sempre fácil assim, como 2 elevado a x igual a 64? Não, tá certo? É importante que você dê uma relembrada naquelas propriedades de radiciação. Porque caem muitas questões envolvendo propriedades de radiciação. Imagine que você vai fazer um concurso, e nesse concurso a ideia não é prejudicar você e colocar questões absurdas. É colocar questões básicas que você mostra que você sabe trabalhar com equações exponenciais. Então, provavelmente, essas questões iniciais são as mais prováveis de cair em concurso. Já? Então, tem que saber as propriedades da radiciação? Com certeza sim. Tá? Mas, inicialmente, a gente vai começar com essas questões básicas e aos pouquinhos a gente vai dificultando. Já? Então, daqui a pouco a gente volta para, na próxima aula, já ir começando a trabalhar essa ideia de colocar o primeiro e o segundo membro na mesma base. Quero dizer novamente que é um prazer grande estar filmando aqui novamente, tá certo? Em Fortaleza, no novo estúdio, um pouco diferente, né? Aqui sentado, a gente perde uma certa mobilidade, mas vai dar certo. Joia, um forte abraço, moçada, até a próxima aula, até daqui a pouco. Valeu!